João capítulo 20, verso 24. E Deus vai ministrar nosso coração nesta noite com o tema: quando a fé é abalada. Eu vou repetir: quando a fé é abalada. Quem aqui, de forma muito sincera, junto comigo, pode confessar que em alguns momentos a sua fé já ficou abalada? Quem pode confessar isso? Há momentos, irmãos, que a nossa fé se abala. E nessa mensagem desta noite nós podemos ver um discípulo de Jesus, Tomé, quando ele teve a sua fé abalada. E às vezes a gente pega assim meio pesado com Tomé. E às vezes a gente não entende como que uma pessoa que caminhou 3 anos presencialmente com Jesus, viu tantos milagres, tantos sobrenaturais acontecendo, como que ele pôde duvidar que Jesus tinha ressuscitado? A Bíblia nos diz que no primeiro dia que Jesus ressuscitou, no domingo ainda, Jesus reuniu com os seus discípulos, Jesus se encontrou com eles, aqueles discípulos que estavam com medo, porque quando eles viram o seu mestre, o seu líder, ser preso e ser morto, eles logo também pensaram que aquilo aconteceria com eles, porque eles eram seguidores de Jesus. Então, com medo também de serem presos e serem mortos, aqueles discípulos, eles fogem para uma casa, para um lugar e ficam escondidos. Então, quando Jesus ressuscita no domingo, o primeiro lugar que Jesus vai é encontrar com esses discípulos. Só que no texto, em alguns versículos seguintes, que ao invés de Jesus encontrar 12 discípulos, porque vamos lembrar, eram 12 discípulos, Jesus encontra apenas 10 discípulos. Judas não está entre os 12, porque com remorso por ter traído Jesus, Judas tirou a sua própria vida. Mas além de Judas não estar lá, também está faltando Tomé. Tomé não estava naquele primeiro dia que Jesus encontrou os discípulos. A fé de Tomé estava abalada. Tomé não cria que Jesus poderia ter ressuscitado. E é isso que nós chegamos agora no versículo 24, acompanhe comigo. Diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar os meus dedos onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, lembra que Jesus foi ferido no seu lado? Ele termina o versículo dizendo: não crerei. Se eu não ver as marcas, se eu não colocar minhas mãos aonde Jesus feriu, eu não vou acreditar, eu não creio que ele ressuscitou. Mas a Bíblia diz que uma semana depois, Jesus aparece de novo. Olha o que diz o versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. Mas agora tem algo diferente, irmãos. Quem que você vai encontrar ali uma semana depois? Tomé. E Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, Tomé. Estenda a sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus manda dizer de novo: pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé finalmente teve um encontro verdadeiro com Jesus. Levou um tempo, demorou um pouquinho mais que os outros, mas ele teve um encontro. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus estava falando de nós. Feliz, abençoado, afortunado são aqueles que não viram, mas creram em mim. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Diga glória a Deus. Nesse texto, irmãos, nós encontramos muitas verdades que transformam a nossa vida. Mas antes de falarmos dessas verdades desse texto, na verdade eu quero falar um pouco sobre a verdade. Nós vivemos, irmãos, numa época onde o ceticismo invadiu o coração desta geração. O ceticismo é a dificuldade em acreditar.
Na filosofia, o ceticismo, ele é colocado como uma inclinação que o ser humano tem para sempre duvidar de uma verdade. A verdade, irmãos, é que nós vivemos numa época que é difícil de se acreditar em algo. Tudo é relativo, tudo é alternativo. Não tem certo e não tem errado. Você define o que é certo para você. Não existe uma única verdade em que todos nós podemos olhar. Não existe uma verdade absoluta que está acima da sua opinião e da minha opinião. Você constrói o que é verdade para você. Não existe uma verdade que nós podemos estar sustentados. Nós não acreditamos mais em instituições, não acreditamos mais em estruturas, não acreditamos mais em sermos liderados. Todo mundo pode fazer o que simplesmente quiser. Não há uma verdade que liga a gente e direciona a gente. E a falta, irmãos, de nós não temos estas verdades e permitimos esse ceticismo, esse relativismo entrar dentro de nós, é que isso traz consequências sérias. Há mortes, as mortes emocionais, a morte nos nossos relacionamentos, nossos sonhos, dores desnecessárias, falta de companhia, de solidariedade, porque esse ceticismo faz com que cada um venha viver a sua vida, cada um viva por si. Um aumento da ansiedade, da instabilidade, da confusão. Nunca houve uma época em que o ser humano experimentou tanta ciência avançada, tecnologia, tanto conhecimento, informações, faculdades e cursos, mas nunca houve tanta gente confusa. Porque quando nós não temos, irmãos, essas verdades que nos estruturam, nós não temos uma direção. Quando você não tem essa verdade, é como um navio, um barquinho que está no mar, naufragando, aquela escuridão, e você não tem um farol para onde você se orienta, porque não existe uma verdade que diz, ali está a verdade, vamos para lá. Cada um vai buscando, definindo o que é seu, o que é melhor para si. Cada um busca o seu próprio destino. Nós não conseguimos mais acreditar em algo, não conseguimos mais acreditar em pessoas. Já houve uma época, e talvez alguns novos aqui vão se assustar, mas já houve uma época em que uma idosa andando pelas ruas, segurando uma sacola, algumas sacolas de compra, um adolescente, uma criança iria até ela carregar as sacolas para esta idosa. Quem aqui já passou por isso? Agora vai revelar a idade, né? Você fala que você viu, né? Você fala que você viu. Mas nos dias de hoje a gente vê isso acontecendo. A gente não vê isso acontecendo porque talvez o mais novo vai perguntar e falar assim, essa velhinha aí devia pegar um Uber, eu nem sei o que está lá dentro. Não é verdade, irmãos? A gente até desconfia de carregar algo para dentro. Quem aqui assiste aqueles documentários dos aeroportos? Você gosta de assistir lá? Vocês gostam, né, gente? Vocês ficam loucos para ver o que está dentro da mala, né? Nós somos curiosos, né, gente? Né? A gente quer ver o que está dentro da mala lá. Gente, a gente assiste aqueles documentários dos aeroportos lá. Eu confesso para você, acho que se eu ver uma pessoa carregando uma mala muito pesada, acho que eu não carrego. Você carrega a mala de alguém, gente? Eu não vou carregar a mala de ninguém. Você não sabe o que está lá dentro. E a idosa, talvez ali, voltando àquela ilustração, talvez carregando ali aquela sacola, se um rapazinho chegasse e falasse assim, eu que não vou deixar ele carregar, porque vai que ele me rouba. Quem está dentro, diga amém. Nós não acreditamos mais nos médicos. A gente vai no médico e ele receita um remédio, você já toma na hora? Vamos ser sinceros. Você dá uma pesquisada no Dr. Google, né, gente? Você dá uma olhadinha lá. Cada vez menos somos patriotas para sermos cada vez mais partidários. Em vez de nós estarmos todos juntos em direção ao país, à nação, o Brasil, nós estamos nos polarizando em partidos, em políticos e pessoas, e nossas casas estão divididas, cada vez mais a população está dividida, você é daquele e você é contra aquele. Nós não conseguimos, irmãos, mais acreditar, muitos não acreditam que é possível ter um casamento feliz até que a morte separe. Porque nos faltam que referências, nós não sabemos para onde olhar e encontrar. Irmãos, é tão absurdo que a gente não consegue mais ter, nesse mundo são 7,9 bilhões de pessoas, e nós não conseguimos, todos nós seres humanos juntos, acreditarmos que a Terra é redonda. E gente, vamos ser sinceros, às vezes até você fica um pouquinho de dúvida, não fica? Porque às vezes você vê aquela reportagem, o homem é PhD, ele é especialista, e ele afirma, a Terra é plana. Fala, meu Deus, acho que a Terra é plana. Que esse homem com todos esses estudos acha isso. A gente não consegue ter uma verdade.
Uma criança nasce na sala de parto, acaba de sair da barriga da mãe, o médico pega aquela criança e não dá mais para afirmar se é homem ou é mulher. Nem isso é mais definido. Você já parou para pensar o que vai acontecer daqui 40, 50 anos? Com as gerações que nascerão, até essa dúvida do que ela é, até isso ela tem que definir e descobrir por si própria. Só que, irmãos, no problema não para por aí, porque o que nós somos, nós vamos transferir para a vida cristã. E aí que começa o problema a ficar ainda mais sério. Talvez você pensou que já estava séria a coisa, mas não ficou tão sério ainda. Agora que vai ficar mais sério. Por quê? Porque na vida com Deus, ela só é possível através de crer, através da fé. Nós não podemos caminhar com Deus se não tivermos fé. Hebreus 11:6 diz que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Jesus, irmãos, é o caminho, a verdade e a vida, amém, igreja? Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus, mas o acesso ao caminho chamado Jesus é crer, é a fé. Você pode pegar uma rodovia e andar por ela milhares de quilômetros, mas existe um acesso, existe uma pequena pista, uma pequena partícula que te conduz a esse caminho, e isso se chama-se a fé. João capítulo 3, verso 15 ao 16, diz que Jesus não veio para condenar ao mundo, talvez alguns saibam até de cor. Versículo 16 diz, porque Deus fez o quê? Amou o mundo de uma tal maneira, vamos lá turminha, que deu o seu único filho, para que todo que aquele nele crê, para que todo aquele que nele, mais forte, crê, não pereça. Para não perecer tem que crer, e tem o que? A vida eterna. E o versículo 17 diz, porque Ele não veio para condenar o mundo. Jesus não é um policial que fica escondido atrás de algum lugar, esperando você passar no sinal vermelho para te dar uma multa. Jesus não é aquele que está ali condenando você, pesquisando e olhando a sua vida, procurando uma falha, um erro a qualquer hora, para condenar você. Ele veio para te libertar, Ele veio te dar vida e vida em abundância. Mas é preciso crer. Nesse próximo sábado teremos batismo nas águas. Creia que Jesus é o Filho de Deus e se entregue a Ele como você está, com a fé que você tem. Talvez você não entende muito ainda, eu sei que tem muito para você entender, mas batismo é o primeiro passo, ele é o acesso. Começamos nos entregando a Jesus e a grande obra Ele vai realizar. No mundo espiritual, irmãos, é a fé que move. Assim como no mundo natural, no Brasil, você não faz nada sem o real, sem o dinheiro, você faz alguma coisa? Nos Estados Unidos é o dólar, na Europa é o euro, no mundo espiritual é a fé. Sem fé nada acontece. Só que muitas vezes esta fé se abala. Vamos lembrar então do nosso Tomé. Tomé estava com a fé abalada. Mas por que Tomé, irmãos, estava com a fé abalada? Primeiro, irmãos, porque as coisas não saíram como Tomé imaginava. E eu sei que muitas vezes, aliás, muitas vezes, as coisas não saem como a gente imagina. Nós temos uma expectativa, amém? Nós sonhamos com algo, planejamos, Deus vai fazer, será desse jeito, e as coisas não saem. Gente, vamos se colocar no lugar daqueles discípulos. Não foi fácil ser um discípulo de Jesus, não era fácil ser discípulo de Jesus. Você imagina agora, aqueles discípulos terem que voltarem para suas casas, e falarem com as suas esposas e dizerem, sabe aquele homem que a gente largou emprego? Sabe aquele homem que nós deixamos de ver as crianças crescendo por 3 anos? Sabe aquele homem que a gente agora tem uma rejeição social e dificilmente eu vou conseguir um emprego? Então, aquele homem morreu. Mas espera aí, o líder de vocês morreu? Ele morreu. Mas o que vai ser de vocês agora? Não sei. Aqueles discípulos, irmãos, apesar de Jesus sempre ter deixado claro que não era a propósito de Jesus uma libertação política, econômica, Jesus sempre deixou claro que não era se revoltar contra o Império Romano. Aqueles homens tinham uma expectativa que em algum momento Jesus ia fazer isso, tanto que eles já estavam até discutindo o lugar na diretoria do novo reino de Jesus. Imagina agora voltarem para suas casas e dizerem, olha, tudo que aquele homem planejou e sonhou para nós não aconteceu. Não para por aí. Um dos motivos que a fé de Tomé está abalada é porque ele vê aquele que tudo pode fazer não fazendo nada.
Já parou para pensar, irmãos? Aqueles homens, eles viram Jesus curar enfermos, expulsar demônios, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram a glória de Jesus no alto do monte, eles viram a sabedoria de Jesus desconcertar os homens mais inteligentes da época, e agora Jesus está lá preso. E o que Jesus faz, igreja? Nada. Eles batem Jesus. Leia o texto lá. Jesus levou tapas, Jesus levou soco, Jesus foi chutado igual cachorro, Jesus foi zombado. Você imagina aqueles discípulos olhando tudo aquilo, assim, ele não vai fazer o quê? Nada. Nós vimos o que ele é capaz de fazer, nós olhamos as maravilhas, como que ele pode permitir isso? Não é à toa, irmãos, que a fé de Tomé está abalada agora. As coisas não saem como eles imaginam, e eles creem que eles têm um Deus que pode tudo, mas que não fez o que eles pensaram. Quem aqui crê que Deus pode todas as coisas? Se você levantou a sua mão, é porque você tem fé. Só que muitas vezes a gente começa a pensar, se Ele pode, por que Ele não fez e por que Ele não faz? Crises de fé, irmãos, são reais e muitas vezes elas abalam a nossa vida. Por que que Deus deixou isso acontecer? Aonde estava Deus? Por quê? Por que comigo? Por que que é mais fácil para os outros? Por que que o milagre acontece no outro, não acontece na minha vida? Isso são frases que revelam que a nossa fé está abalada, que o ceticismo invadiu a nossa mente. Talvez assim tenha sido a tua fé hoje. Eu sei que Ele pode, mas por que Ele não fez? Eu sei que Ele poderia ter realizado, por que que Ele não fez? Eu sei que Ele pode fazer, por que que Ele não faz? Por isso que no primeiro dia, Tomé não está com os outros discípulos, ele não se reúne. Mas nós podemos, irmãos, aprender e ver com Tomé, como que a gente pode, apesar de tudo isso, ver o nosso Deus agindo. Faz assim com as suas duas mãos. Sabe por quê, irmãos? Deus não abençoa quem está parado. Diga assim comigo: a minha fé pode estar abalada, eu posso estar cheio de porquês, de incertezas, de dúvidas, mas diga assim comigo: a minha fé não para. Diga mais forte: a minha fé não para. Diga mais forte: a minha fé não para. Você que está no culto online, coloque a hashtag minha fé não para. Sabe por quê, irmãos? Uma semana depois, Tomé estava junto com os outros 10. Aqueles discípulos chegam: Tomé, Jesus ressuscitou. Ele falou assim: eu não acredito que Ele ressuscitou se eu não pôr as mãos. Mas eu imagino aqueles homens e aquela angústia, aquele conflito dentro de Tomé. Mas ele começa a pensar: quer saber do quê? Eu não tenho uma fé tão grande para acreditar que Ele ressuscitou, mas eu tenho a fé pequena, talvez do tamanho de um grão de mostarda, mas eu vou tentar mais uma vez, eu vou me reunir com os meus irmãos. Talvez você não tenha fé para fazer uma oração de 1 hora, mas se a tua fé for pequena para uma oração de 1 minuto, faça esta oração. Talvez a tua fé não é tão grande para fazer grandes obras na igreja, talvez você vai ter que vir ao culto meio contrariado. Eu imagino Tomé sentando no fundo daquela sala, talvez ali duvidando, mas venha ao culto desse jeito, tenha todo dia um devocional, mas põe a tua fé em movimento, faça alguma coisa, nem que seja pequeno, nem que seja brigar com Deus, mas briga com Ele, mas fala com Ele, mas coloque a tua fé em movimento. Enquanto Tomé põe a fé em movimento, irmãos, o problema não resolveu. Talvez você, por a tua fé em movimento, a dor ainda está lá, o dinheiro ainda não chegou. Sabe, igreja, eu consigo entender Tomé, porque eu já estive no lugar dele. Já houve momentos que minha fé também se abalou. Já houve momentos que eu perguntei para Deus e falei: Deus, por que o Senhor permite que pessoas boas venham a morrer e tanta gente ruim fica viva? Por que o Senhor levou a minha mãe tão nova, com tantos projetos para realizar,
Talvez você também tenha feito isso e perguntado isso para Deus. Talvez alguns de nós tivemos que sepultar parentes e nem pudemos despedir deles de forma digna devido a essa situação que estamos vivendo. Eu sei que o que é Deus não fazer aquilo que a gente esperava. Você tem certeza que vai acontecer de um jeito, mas Deus na sabedoria dele, na soberania, Ele faz de outra forma. Eu sei o que é orar para uma pessoa doente, e quanto mais eu oro, mais doente ela fica. Talvez você saiba o que é contar para os seus filhos, para tua esposa, e chegar para ele e dizer que o dinheiro está acabando. Sei que não é fácil ter fé quando os seus recursos diminuem, e parece que Deus começa a tirar ao invés de colocar, como Ele fez com Gideão. Eu sei que não é fácil ter fé quando nós não somos compreendidos, pessoas nos agridem, nos criticam injustamente, mas apesar de tudo isso, apesar da fé estar abalada, sempre mantenha ela em movimento. Como um grão de mostarda, creia que ela é pequenininha, mas ela vai gerar uma grande colheita. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sempre virá em sua direção. Eu vou repetir, Jesus sempre virá em sua direção. Jesus voltou por causa de uma pessoa. Uma semana depois, na primeira semana, Jesus falou assim: Tomé não está aqui. Mas uma semana depois, Jesus voltou só por causa de Tomé. Jesus voltou por causa do discípulo que duvidava. Jesus voltou pelo discípulo que tinha dúvidas. Jesus voltou para o discípulo com incertezas, para talvez até aquele mesmo que estava com raiva do próprio Senhor Jesus, porque não fez o que ele imaginava, porque não realizou o que ele pensava que ia fazer. Sabe o que Deus quer dizer? Eu não desisto de você, minha filha. Eu não desisto de você, meu filho. Eu vou até você. Eu sei que talvez você está bravo comigo, eu sei que você está com dúvida, mas Jesus não desiste de cada um de nós, porque Ele se importa com você. Você é amado, você é querido. Talvez você está difícil de confiar nele, mas Ele vai até você. Ele não desiste de você. Talvez esse culto inteiro, esse dia todo, seja por causa de uma pessoa, seja por causa de você, seja por causa de você. Jesus foi até Tomé, Jesus vai até você, porque nada pode nos separar do amor dele. E o que Jesus faz quando chega lá? Briga com Tomé? Não. O que Tomé queria? Ver as marcas. O que Jesus faz? Mostra as marcas. Jesus mostra as feridas. Jesus mostra a vergonha. Jesus, irmãos, Ele era plenamente Deus, grandemente Deus, para dar a vida dele por nós, mesmo assim morrer naquela cruz. Jesus era plenamente homem, para mamar no peito de Maria, mas plenamente Deus, para fazer o leite jorrar do corpo dela. Jesus era plenamente homem para morrer numa cruz de madeira, mas Ele era plenamente Deus para criar a árvore que fez aquela madeira. E mesmo Ele sendo Deus, olhe para cá, Ele não teve vergonha de expor as suas feridas. Sabe, irmãos, quando a nossa fé se abala, às vezes a gente começa a duvidar: será que eu sirvo para ser crente? Será que eu sirvo para estar com Deus? Será que eu sirvo para ir à igreja? Olhe tantas coisas que estão acontecendo na minha vida. Como que eu posso orar por alguém que está doente quando eu estou doente? Como que eu posso aconselhar uma pessoa quando eu também não sei o que fazer? E às vezes a gente olha, irmãos, a nossa vida por causa das duras batalhas da vida, das dores da vida, e a gente acha que a gente não pode ser usado por Deus, porque os grandes na presença de Deus, os grandes são aqueles com muitas conquistas. Mas não se iluda, os grandes na presença de Deus não são aqueles com grandes conquistas, mas aqueles que perseveram, aqueles que estão de pé, com a sua fé inabalável, com a sua fé firme no Senhor, dizendo: Senhor, a minha fé pode estar abalada, mas eu mantenho ela em movimento. Sabe, igreja, podemos perder muitas coisas nessa vida, mas nós não podemos perder a nossa fé. Se você está de pé, e é isso que realmente impressiona no reino de Deus. O apóstolo Paulo não foi grande por causa pelos seus livros que ele escreveu, pelos milagres que ele realizou, mas por tudo que ele passou, ele estava de pé. Diga assim comigo: a minha fé pode se abalar, mas ela se mantém em movimento. Diga bem forte comigo: a minha fé não vai morrer.